Oi, tudo bem? Bom, então nós vamos falar sobre a capacidade do homem de conhecer e controlar suas emoções. Então, para Platão ele dá muita ênfase na educação. E ele até imaginava uma educação utópica. O que é uma educação utópica? Eu acho que eu já até falei alguma coisa sobre utopia para vocês. É aquela aonde tudo vai ser perfeito. Então eu imagino, eu preparo a minha aula, igual eu estou fazendo agora, e eu explico o vídeo, imaginando que todos vocês vão assistir o vídeo e que todos vocês vão entender o conteúdo e que vão fazer atividade lindo, maravilhoso, e que tudo vai estar na plataforma no dia marcado. Nenhum aluno deixou de fazer a atividade, todos os alunos assistiram o vídeo, tá? Imaginei, tá? Tudo isso. Só que só foi um sonho, né? Quando eu entro na plataforma, 8 alunos me mandaram a atividade. Quando eu entro para ver quem assistiu meus vídeos, 5 alunos assistiram meu vídeo. É desestimulante, mas é real, né, gente? Vamos falar a verdade, vocês sabem que é. Então, assim, então isso seria uma utopia. Eu idealizar um mundo diferente. Eu idealizar um mundo sem corrupção. Eu idealizar um mundo com todo mundo respeitando todo mundo. Então é uma coisa que nunca vai acontecer. Então isso é uma utopia. E Platão, como ele foi muito bem educado, então ele achava também que a educação ela é primordial na vida das pessoas e que todos deveriam ter essa educação. E o Platão, pensando nisso, ele divide o homem em 3 partes, que é chamada triparticipação da alma. Ele fala que a alma ela tá fora do nosso corpo, tem o corpo e a alma, e não junto. Então ele coloca lá, se vocês olharem na página 10, tá o Felipinho. A cabeça é o elemento racional, o tronco é o elemento emocional e a parte das pernas para baixo o elemento sensual. O animal, ele já vai ter a alma e o corpo, então só o elemento emocional, o elemento sensual, certo? E ele defende essa teoria da triparticipação, do desenvolvimento de 3 coisas, com uma carruagem. E ele fala assim que a gente tem que viver em harmonia com os 3. O que seria eu viver em harmonia com os 3? Eu não posso deixar o meu elemento emocional falar mais que o meu elemento racional. Porque se eu agir com a emoção, eu vou agir sem razão. E as coisas podem dar errada. Por exemplo, deixa eu achar um exemplo, não sei que exemplo. Vai ter uma festa de aniversário de alguém da sala e vocês querem muito ir porque essa festa vai ser a festa. E os pais não querem deixar, alguns não querem deixar e alguns não vão, e esses que não vão, eles choram, desaba, acaba o mundo. Por quê? Porque ele deixou o lado emocional dele fluir demais e não a razão. Depois, no outro dia, os pais ficam sabendo que aconteceu alguma coisa de errado na festa. E aí você para e pensa, fala, olha só, né? Se eu tivesse ido, eu também poderia ter saído prejudicado nessa situação. Aí você vai pensar com a razão. Só que daí já foi, né? Então a gente tem que aprender a ponderar as coisas, a saber o que é certo e o que é errado. Ele fala muito da capacidade de nos conhecer e de nos controlar. A partir do momento que eu me conheço, eu me controlo. Enquanto eu não me conheço, eu não me controlo. Ah, prof, mas eu me conheço muito bem. Será? Eu não sei se eu me conheço. Por exemplo, se um dia eu for roubada, eu não sei o que eu faço. Eu não vou falar para vocês que eu vou reagir, eu não vou falar para vocês que eu vou correr, eu não sei o que vai acontecer. Porque tem determinadas situações que a gente só
só sabe da nossa reação quando a gente está passando por ela, tá? Então, não fiquem falando muito assim, porque eu faço, porque eu aconteço, porque eu isso, que às vezes na hora você não faz é nada. E aquele que fica quietinho, que fala, vou morrer de medo, na hora ele tem uma reação surpreendente, tá? Então, vamos para a carruagem. Ele fez até uma metáfora, ele e o Sócrates, sobre a carruagem. Olha para vocês verem. O ser humano é como uma carruagem puxado por 5 cavalos. Os cavalos são os nossos sentidos. A carruagem, nosso corpo. E o cocheiro, nossa mente, que controla a força dos sentidos para irmos em direção que o passageiro. Então, assim, os cavalos são a força, a carruagem, o nosso... Cadê? Perdi aqui. O cavalo é o corpo. Desculpa. 5 cavalos. Os cavalos são os sentidos. A carruagem é o corpo e o cocheiro é a mente. Então, o cocheiro é que vai controlar, que é a nossa mente, tudo que nós devemos fazer. Tudo que a gente faz, todas as consequências, todas as coisas boas ou ruins, é a nossa mente. Somos só nós. Então, por isso que nós devemos pensar muito antes de fazer alguma coisa. Na idade de vocês agem muito por impulso. Então, isso é uma coisa que vocês têm que controlar muito. Aí ele fala aqui, o cocheiro deve manter as rédeas o tempo todo sob seu controle. De outra maneira, os cavalos dos sentidos irão conduzi-los para dentro da infelicidade e dos caminhos perniciosos da vida. Então, assim, se eu deixo a emoção controlar a minha vida vai ser movida por desejos, por impulsos e geralmente não vai ser boa. Eu vou ter momentos de felicidade enorme e eu vou ter momentos de tristeza também, assim, daquelas enormes. Já se eu agir pela razão, eu vou ter uma constância na minha vida, uma estabilidade na minha vida. Eu vou ter sim momentos tristes e vou ter momentos felizes, mas eu não vou ter momentos tristes e momentos felizes, entendeu? Eles vão oscilar de uma maneira mais tranquila ali, ok? Então, assim, deixa eu falar sobre que vocês agem muito por impulso, até porque a geração de vocês é uma geração imediatista, então vocês não têm muita paciência, vocês querem tudo pra agora, né? Por exemplo, um dia aconteceu um fato de uns alunos foram numa casa e uma casa que estava em construção e aí ela tinha andar e uns falou para um colega deles que duvido que você tem coragem de pular. Então tinha tipo uma parte aberta assim, né? E aí pulava no piso de baixo. O que esse menino fez? Pulou. Ele se machucou, teve uma consequência grave disso. Os colegas ficaram apavorados e depois quiseram ainda colocar a culpa no menino, porque é o menino que pulou, mas a culpa foi de todos. Porque eu também não posso falar pra vocês, duvido que vocês façam tal coisa. Porque eu sei que vocês vão fazer, porque vocês querem provar que vocês são capazes. Então não fiquem fazendo isso, tá, gente? Não fiquem fazendo com que o outro faça aquilo que você não tem coragem de fazer. Porque geralmente quando eu falo duvido que você faz tal coisa é porque eu não faço, tá? Então pensem bem nisso e não aceitem esses desafios. Porque esses desafios só vão fazer com que vocês fiquem prejudicados depois, tá bom? A nossa aula foi essa e aí tem as atividades que eu vou deixar para vocês, tá? Próxima aula vamos falar sobre autocontrole e autodisciplina, que também é um assunto bem interessante. Acho que eu já vou... Autocontrole e autodisciplina para a próxima aula, tá? Eu já estava querendo começar, acho que eu já vou falar, gente. O que é autocontrole e autodisciplina? Autocontrole, eu tenho que aprender a me controlar. Então, a hora que alguém chega pra mim e fala bem assim, duvido que você pula. Lá dentro eu fico assim, eu pulo, depois eu
Me sento e falo assim, não, eu não vou pular, porque se eu pular eu posso me machucar, pode acontecer isso comigo, então eu não vou pular. A partir do momento que eu tenho autocontrole, eu tenho autodisciplina. Uma coisa leva a outra. É a mesma coisa eu falar para vocês. Estudem. Amanhã vai ter prova. Aí, vamos pegar aqui. Vocês pegam e fazem de conta que é um celular. E vão estudar e o celular tá aqui do lado. E vocês começam a ler de acordo com o Platão, que acreditava mais, sabia o celular. Pronto, já parou o estudo e vamos olhar no celular. Só uma olhadinha não dá nada. Essa olhadinha, quando você vai ver, já passou 2, 3 horas e você tá lá dando uma olhadinha. Você não teve nem autocontrole, aquele negócio de não pegar o celular, e você não teve disciplina. Então isso é uma coisa que a gente tem que aprender a ter. Se eu sento para estudar, é para estudar. Ah, eu vou comer, o celular tá ali. Você dá uma garfada na comida e uma olhada no celular. Você não tá tendo nenhum dos dois. Você não tá concentrando nem no que você tá fazendo, que é a comida. Quantas pessoas hoje perdem o emprego devido ao celular? Porque ele valoriza muito o celular e ele esquece que ele tem um emprego. Entendeu? Vocês já imaginaram só como que seria um médico fazer cirurgia, de repente o celular dele apita e ele deixa lá o paciente e vai olhar o celular? Se você está acordado na hora da cirurgia, dependendo da cirurgia que for, você fica acordado. Imagina só como que você vai ficar enquanto paciente, vendo ele mexendo no celular e você lá com a barriga aberta, por exemplo, né? Olha só, como foi dito, Platão acreditava que os mais sábios deveriam governar a polis. O que é a polis? São as cidades-estado, a cidade de Atenas, por exemplo, sendo mais aptos a esse ofício. Sim, quanto mais inteligente, mais fácil. Só que tem pessoas que não nasceu para mandar, certo? Tem pessoas que não nasceu para ter um cargo bom. Vocês podem ver que num grupo de sala de aula, a gente forma um grupo, sempre tem aquele que lidera o grupo. Então ele já tem o espírito de liderança, ele vai liderar o grupo. Tem aquele que sempre tem que ser mandado, porque se a gente não mandar ele 10.000 vezes fazer uma coisa, ele não faz. Entendeu? Então assim, isso também vai da disciplina. Eu conheço pessoas que um dia teve a oportunidade de ter o seu próprio negócio e teve que desfazer, porque ele não servia para mandar. Ele servia para ser mandado. Isso existe muito. E tem pessoas que já têm um espírito de liderança, assim, que ele comanda o grupo perfeitamente. Então, assim, o autocontrole. Nós temos que aprender a ter autocontrole. Tem pessoas que, sim, são literalmente descontroladas, que elas não conseguem manter o foco porque ela tem uma falta de controle muito grande, isso não é bom. Ah, prof, mas como que eu faço para mudar? Começa a se observar. Todos os dias, anota. O que você faz todo dia? Qual foi o momento que você perdeu o controle? E aí para naquele momento. Você não podia ter feito diferente? Ah, eu podia ter feito. Então começa, claro que ninguém vai mudar da noite para o dia. Mas se você tentar, você vai mudar, certo? Formas de ter autocontrole. Leitura. Então eu tenho que aprender a ler, assistir um... Gente, que pavor que me dá. Eu fico enlouquecida. Eu sou daquelas, e eu e o meu marido somos muito iguais nisso. Quando a gente senta para assistir um filme, a gente senta para assistir um filme. Não tem conversa nenhuma. E aí, quando tem gente, por exemplo, e a gente senta para assistir e essa pessoa fica: você viu tal coisa? Você viu não sei o quê? Olha, ele falou isso pra ela. Olha, ela fez não sei o quê. Gente, assistir um filme é prestar atenção. Olha como, quando vai passar filme na sala de aula, o tanto que vocês conversam. Vocês conversam sobre o filme durante o filme. Conversar sobre o filme é depois, após o filme, não durante o filme. Ler. A leitura, ela é muito importante para que eu aprenda a me concentrar.
fazer meditação, eu já não falo nada não, porque é uma coisa que eu acho que eu também não ia conseguir, meditar com o olho aberto, o outro fechado, né? Então, assim, tudo que tranquilize. Escutar uma música calma, uma leitura, assistir um filme, mas que você se concentre naquilo. Vocês têm que aprender a se concentrar. Se vocês não aprenderem a se concentrar, vocês vão ler 3 linhas do livro e já vão pensar em outra coisa nada a ver com o livro. E aí vocês nunca vão aprender a se concentrar. Então, a partir do momento, entendam isso, a partir do momento que eu me controlo, consequentemente eu vou ter autodisciplina. Tem um exercício para vocês fazerem, e esse exercício eu vou dar mais dias para vocês fazerem, tá? Que é da página 15, atividade 17. Então, vocês vão colocar aqui, por exemplo, dia 17. O que você se propôs a fazer? Eu me propus a lavar louça sem a minha mãe mandar. Então, você vai escrever aqui. E o que você fez? Você realmente lavou a louça sem a sua mãe mandar? Ou você esperou? Só que vocês têm que fazer tudo que vocês se propuser a fazer, tem que ser adiantado. Para chegar no dia, vocês olharem lá no final do dia para ver se realmente vocês fizeram, tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje. Beijo, até mais!